Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos estar aqui à conversa com o Sr. Padre Casimiro Simão Abreu Henriques, sacerdote da Diocese de Setúbal, Paróquia de São Sebastião e Presidente da Comissão Diocesana de Arte Sacra da Diocese de Setúbal. Vamos falar então sobre a arte sacra, ver, ler e compreender. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Mas como de manhã começamos o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Casimiro a orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Quem é o Padre Casimiro, para quem está lá em casa possa conhecer um bocadinho melhor? Então, eu sou padre diocesano da Diocese de Setúbal, nasci na Madeira há 45 anos atrás, sou natural de Câmara de Lobos, apesar de ter nascido no Funchal, não é? Mas sou de Câmara de Lobos, de uma terrinha assim ali a meio da montanha, do Garachico, que é um lugar muito bonito. Sim. Para nós, terra de vinhas, de agricultores, ainda que também parte da minha família esteja ligada ao mar, a pescadores. E pronto, depois cresci, os meus pais vieram trabalhar para o continente e eu cresci ali na zona de Alcochete, Montijo, antes de me mudar para a Almada, para o seminário. E pronto, e depois fiz aquelas coisas que os jovens fazem todos, normais. A minha primeira formação é teatro e foi aí que trabalhei durante 8 anos da minha vida. Foi o teatro que me pagou o curso de Teologia. E depois, pronto, e depois a seguir, quando fui ordenado, pronto, esse mundo ficou assim um bocadinho para trás por falta de tempo, ainda que eu gosto muito, não é? Mas por falta de tempo, disponibilidade, são os meandros que Nosso Senhor nos faz andar e depois nos retira e com toda a liberdade também lá continuei o meu percurso. Sou o segundo de 4 irmãos. O meu pai já partiu para o céu, a minha mãe, graças a Deus, ainda está connosco e pronto. Como é que surgiu a sua vocação ao sacerdócio? É difícil responder a isso, porque não houve um momento chave, não houve, como há testemunhos, não é, naquele momento. Foi, enquanto criança, essa ideia veio de admirar muito o meu prior lá no Montijo, o Padre Manuel Gonçalves. Ele tinha gestos muito bonitos que eu repito hoje, de se sentar com os meninos, por exemplo, nos degraus, lá no Santuário da Atalaia, onde eu cresci, e aquela à vontade dele, não é, com os miúdos, na celebração da Eucaristia, às vezes dizia-me que gostava de ser uma pessoa assim. Não sei se seria bem ser padre, mas gostava de ser uma pessoa assim, isso de certeza. Sim. Absoluta. Depois a vida levou-me para outros lugares, para outros estados, e quando eu comecei a estudar teologia, entretanto, um dos priores lá do Montijo desafiou-nos, 3 leigos, a estudarmos teologia, portanto, assim, uma coisa muito fora da caixa, e fomos 2 rapazes e uma rapariga, hoje é a chanceler da nossa cúria, a Maria da Graça. Portanto, começamos os 3 a estudar, e houve ali uma altura que eu disse, por que não? Portanto, e essa pergunta foi séria. Então pedi a esse meu prior para ir fazer uma experiência missionária. E fui para Moçambique, com os leigos da Boa Nova, portanto com os missionários da Boa Nova. Estive lá em Nampula e aí foi de facto um tempo de discernimento. E aí veio claramente, não é? Portanto, a colocação da vocação. Quando regressei a Portugal, disse, então vamos fazer uma experiência que não seja esta para vermos. Portanto, aí já mesmo com a vocação colocada em questão. Nessa altura o meu prior era o padre Carlos Rosmaninho, que hoje é cartucho, o Frei Bruno de Santa Maria da Graça.
E pronto, depois foram 2 anos de discernimento e entrei no seminário em 2003 depois. Em que momento da sua vida é que começa este interesse e esta paixão pela arte sacra? Eu costumo dizer que Nosso Senhor oferece-me assim as coisas sem eu procurar muito. E, de facto, quando eu cheguei ao 3º ano de Teologia, havia necessidade de escolher 2 ou 3 cadeiras opcionais. Na altura, o Dom Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, na altura, hoje está em Roma, abriu uma cadeira de Arqueologia e Arte Cristã. E eu frequentei, sem ter... Era uma das hipóteses, e pronto, eu inscrevi-me. Mas, de facto, eu gostei bastante daquilo. E quando me aproximei do final da licenciatura, fui ter com ele e perguntei-lhe se seria viável fazer uma tese de licenciatura em arte. E ele disse que sim, que não era muito comum, mas que sim, e que até se disponibilizava para me acompanhar. E assim aconteceu. Eu achava que ia estudar arte antiga, porque era assim ali no período do Renascimento, que era assim o período artístico que eu mais gostava e que mais me interessava, mas ele não aceitou, portanto, e disse que eu tinha que fazer um autor contemporâneo. Então a minha tese foi sobre o arquiteto João Sousa Araújo, que tendes ali um quadro logo no início da vossa casa. Temos 3 quadros aqui em casa. E pronto, e a minha tese foi sobre arte contemporânea. E pronto, e depois acabei por o acompanhar durante bastante tempo e pronto, e foi assim que começou. Depois a seguir, o Sr. Dom Gilberto mandou-me estudar, aprofundar esses estudos, fiz na Autónoma um curso de especialização e depois fui para Navarra fazer o mestrado em História da Arte. Porquê é que a Igreja se empenha na questão da defesa e preservação do seu património? Em primeiro lugar, porque ele também tem uma carga de fé. Quando nós procuramos preservar uma igreja, não é apenas porque ela é uma arca do tesouro e que guarda muitos tesouros, sejam eles de ourivesaria, de pintura, etc. Aquela igreja, com todo o seu recheio, é um testemunho de fé dos nossos antepassados, da comunidade que ergueu aquele lugar, aquele templo, a comunidade que o encheu, não é, que o recheou, e muitas das vezes sabe-se com que sacrifício que as pessoas dão ofertas para comprar aquela peça, aquela pintura, aquele cálice, não é? Portanto, alguns até vêm com gravações, não é? Bonitas de oferecimentos, e isso de facto é um testemunho de fé. Por outro lado, este é o primeiro ponto. Por outro lado, a arte traz em si catequese, não é? Portanto, tem intrinsecamente princípios bíblicos, catequéticos, que o povo pode usufruir, não é? Portanto, pode fruir daquele ensinamento que é permanente, porque está sempre ali na igreja, portanto, ao alcance de todos. E daí esta preocupação das pessoas saberem ver, saberem ler, para depois compreenderem o que é que tem diante de si. A igreja procura preservar o seu património por isto. Não é? E é interessante, porque eu tenho um menino de 3 anos que ainda tem coisas que, pronto, com essa idade eles ainda não percepcionam, mas quando ele vai às igrejas, ele começa a ver as artes, os quadros, as pinturas, e ele fica a contemplar e a olhar e vai assim, mas porquê aquilo? E aquilo? E aquilo? E nós temos que explicar, então para os mais pequeninos também ajuda, não é? Isso mesmo, porque de facto lá está... uma igreja azulejada, não é? Portanto, em que tem painéis de azulejos, uma igreja que tem pinturas, não é? Está a provocar, não é? E está a provocar interrogações se nós efetivamente nos deixamos levar por aquilo. Podemos dizer, mas aquilo distrai-nos. É possível, não é? É possível. Mas se nos distrai através de um pensamento que nos leva a interrogar a nossa fé, então foi uma distração boa. Foi uma distração salutar. E às tantas, por aquele momento, até podemos chegar a uma verdade de fé que, se não fosse assim, não conseguiríamos, ou não alcançaríamos, ou não nos interrogaríamos. Podemos dizer que a arte sacra e a defesa do seu património é uma forma de evangelização? Sem dúvida alguma. De catequização e de evangelização. Porque se nós não preservamos este património, é a mesma coisa que se agarrássemos nos documentos do Concílio Vaticano II e mandássemos fora. Não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, preservar o nosso património, aquilo que já disse, não é? E repito, porque é de facto o essencial. É guardar a memória da nossa fé,
dos nossos antepassados, e por outro lado, usá-la para evangelizar, para catequizar e por aí fora. Quando falamos deste tema, é impossível não falarmos da carta do Papa João Paulo II aos artistas, em 1999. Qual a importância desta carta? O Papa rompeu, não é? São João Paulo II rompeu uma espécie de divórcio que se foi operando entre os artistas e a Igreja, entre a arte e a Igreja. Há sempre discussões, não é? Portanto, à volta da arte, não é? Portanto, ali na Idade Média, apesar da Igreja sempre produzir a arte, mas alguns artistas, alguns temas são vistos assim um bocadinho com desconfiança. Sim. E essa desconfiança, em alguns séculos, acentua-se mais, dilui-se mais. Ali nos anos 40, 50, 60, de facto, operou-se ali uma espécie de divórcio que ainda existe, uma espécie de desconfiança em relação aos artistas, e o Papa João Paulo II percebeu que isto não poderia continuar assim. A renovação litúrgica trouxe, de facto, uma renovação da arte, em certa medida, mesmo no nosso país, com a União Gráfica e outras oficinas que produziram, mas era tudo muito recuperações do passado. Eu não dizia estilos, porque de facto não é disso que se trata, mas era um bocadinho a ideia do passado. Não há propriamente um avanço na produção artística. O Papa, percebendo isso, convida os artistas de facto a aprofundarem a sua visão acerca da fé. A esse propósito, nós fizemos na Diocese de Setúbal, em 2010, uma exposição que se chamava A Visão do Infinito, e foi precisamente apoiada nessa carta. Uhum. E aquilo que a gente disse aos artistas foi precisamente aquilo que o Papa disse. É preciso olhar a fé. Os artistas desafiam-nos a olhar a fé do seu ponto de vista, não tanto às vezes de um ponto de vista dogmático ou enclausurado nas nossas ideias. Portanto, eles ajudam-nos a rasgar os horizontes, fazem interrogações à nossa fé. E de facto, o Papa trouxe de novo os artistas para a Igreja e a importância da produção artística para as preocupações da Igreja. É muito bonito porque, não sei se com certeza já teve essa sensação ou já ouviu alguém, mas às vezes quando nós vamos a uma igreja que a arte é tão bonita, que ela tem lá dentro, que as pessoas dizem assim, meu Deus, isto parece que eu estou no céu, então se o céu é assim eu quero ficar aqui. Isso mesmo. E a arte acaba por nos levar mais para Deus. Sim. É esse o objetivo também? Se nós pensarmos numa catedral gótica, por exemplo, não é? Portanto, com toda a sua estrutura que nos eleva, não é? Portanto, uma catedral gótica, do período gótico, obriga-nos a olhar para o céu, não é? Portanto, a sua elevação é propositada para nos obrigar a olhar para cima. E isso já é, portanto, o convite à elevação do espírito. Por outro lado, quando visitamos Chartres, por exemplo, e vemos aqueles vitrais todos, com aquelas cores todas, portanto os vitrais têm um percurso teológico e bíblico. Sim. Que se calhar a maior parte não consegue ler, porque também não consegue perceber, mas, portanto, a intenção daquele espaço é criar o céu na terra. Portanto, e a experiência de fé de eu estar numa Eucaristia, naquele lugar, é precisamente isso, não é? Em que todos os sentidos são envolvidos. A visão, o olfato, até o sabor, lá está, não é? Quando a gente comunga e experimentamos aquele corpo do Senhor através do gosto, não é? Portanto, a intenção é tu seres envolvido em todos os teus sentidos e teres, de facto, uma experiência de fé que totaliza todo o teu corpo. Portanto, não é só uma experiência espiritual, mas é também uma experiência somática. E é exatamente aquilo que diz. Portanto, a intenção é efetivamente a gente ter uma experiência de céu. Quando tu vês um quadro, aquilo é como se fosse uma janelinha do céu, não é? Portanto, em que há um santo que te vem ver e que tu vês. Portanto, há ali uma simbiose, uma troca de olhares. Sim. O que é a iconografia e como se representa na arte sacra? A iconografia é uma disciplina da arte em que, através de símbolos, não é, nós conseguimos dizer o que é que tu estás a ver. Portanto, o artista, através dos símbolos, não é, consegue dizer quem é aquela pessoa, quem é aquele personagem, o que é que ele está a fazer, o que é que ele é para a Igreja, quem é que ele foi, o que é que ele representa no passado e na atualidade. Não é? É uma disciplina difícil, não é? Porque nós... há santos que não, são facilmente reconhecíveis,
porque estamos habituados a ver, não é? Portanto, vemos uma figurinha vestida de franciscano, que tem um livrinho, que tem o Menino Jesus, às vezes tem um lírio, não tem, e a gente já diz, isto é o Santo António, não é? Porque tu consegues perceber, pela tua habituação, que um santo que tem um livro e que tem um Menino Jesus e que tem uma vara de açucenas ou um lírio, é o Santo António. É exatamente isto. A iconografia é através destes símbolos a gente conseguir chegar àquele personagem. Hoje eu tenho que aprender a ler, o artista que a produziu tem que saber quais são os elementos que pertencem àquele santo para ele poder dizer. Portanto, não se representa um mártir como se representa uma virgem, não se representa a Virgem Maria como se representa a Santa Catarina de Sena, portanto, e tudo isso é preciso estar, alguns teóricos, não é, colocam aquilo em ordem, não é, dizem o que é que são os elementos daqui e os elementos dali, e depois o artista tem que dominar isso também para poder, às vezes, os artistas, pela sua forma de representar, também ajudam o santo a ganhar o atributo A ou o atributo B. Sim. Isso também acontece. É bonito porque antes de começar a obra tem que haver um estudo muito grande antes, não é? Sim. Tem que haver o estudo da vida, tem que haver, em alguns temas, tem que haver um estudo aprofundado da Sagrada Escritura e hoje, não é, até as próprias comissões da arte sacra, das diferentes dioceses, dos bens culturais da Igreja, até são convidados a conversar com os artistas e isso é muito bonito. Não é? Quando temos uma equipa de arquitetos, de engenheiros à nossa frente e nós temos que explicar o que é aquele espaço que eles estão a desenhar, que eles vão construir, para que é que serve, porque é que o lugar do altar, do presbitério tem que ter aqueles elementos, etc. E nestas conversas nós estamos a catequizar, não é? É quase à linha, não é? Portanto, é uma pesca à linha, não é? Porque normalmente estas reuniões não é com muita gente, não é? Portanto, há uma equipa de arquitetos, de 1, 2, depois há ali mais 3 ou 4 engenheiros. E isto é muito interessante porque depois as pessoas, esses técnicos, não é, esses profissionais ouvem-nos falar e depois às vezes até querem saber mais e até ficam, por isso é que a igreja dali é assim, por isso é que a igreja da colá é assim. Isso é muito interessante. Tudo tem um significado e um para quê. Tudo tem um significado, um para quê e um sentido. Se não for assim, não é arte sacra. Ao longo dos séculos até aos dias de hoje, como é que tem sido representado Jesus Cristo? Bem, a iconografia de Jesus Cristo é um Dava uns 3 programas, não é? Dá muito mais do que 3. É um corpus imenso, não é? Sim. Nós, aqui nas imagens que vos trouxe, temos algumas dessas representações. Sim. Portanto, temos as representações da infância, não é? Que desde logo são assim as mais, as primeiras a serem elaboradas, portanto, as mais primitivas, como nas grutas de Malta, onde há a representação que São Lucas faz da Virgem Maria e do Menino. As catacumbas, a mesma coisa. Sim. Nas catacumbas temos a introdução de Cristo, o Bom Pastor, que é uma temática que depois vai atravessar a história da Igreja toda, sim, não é? Portanto, sim. e a história da arte. Depois o Pantocrátor, já um bocadinho mais ali na transição do românico para a Idade Média, portanto Cristo entronizado num trono, é muitas vezes representado nos tímpanos das catedrais góticas. E aqui estamos a ver um Pantocrátor da Igreja de Santa Sofia, do século XIII. Isto é um mosaico, não é? Portanto, os mosaicos são de celazinhas, portanto, mini azulejozinhos, não é? Que são colocados como se fosse um puzzle, não é? Portanto, são montados. Aqui víamos Nossa Senhora com o Menino Jesus e São João, que é também uma temática muito usada, principalmente no Renascimento, no período do Renascimento. Portanto, depois os milagres todos da Sagrada Escritura, e em que Jesus é o personagem principal, a pesca milagrosa, Jesus a entregar as chaves a São Pedro, como por exemplo está naquela belíssima capela que é do Vaticano, que vários artistas, é conhecido o Juízo Final de Miguel Ângelo, não é? Mas há muitos artistas, Botticelli por aí fora, que fazem, portanto, Jesus a entregar as chaves a Pedro, as tentações de Jesus, portanto, a representação iconográfica de Nosso Senhor é variadíssima e, portanto, desde a infância até à ressurreição e os milagres pós-ressurreição, há representações em toda a história da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, em todos estes temas. Como é que
acontece hoje, a arte sacra, no tempo de hoje, que é tão moderno, tão futurista? Em primeiro lugar, é um desafio para nós padres, para as próprias comunidades, não é? Que são os donos de obra, como nós dizemos tecnicamente, não é? Portanto, o encomendante em primeiro lugar, tem que saber bem o que quer. Nós ainda estamos muito agarrados às produções do passado, portanto, ainda fazemos muitas imitações, o que às vezes não ajuda, não é? Porque a marca que nós recebemos do nosso passado é grandiosa, não é? Sim. E muitas das vezes aquilo que deixamos para o futuro, às vezes são simples imitações de que não acrescenta nada à história da arte. Se me perguntar se tem valor enquanto testemunho de fé, mas do ponto de vista depois artístico, carece daquilo que é a atualização da arte para os dias de hoje. O desafio que a Igreja tem que fazer aos artistas é como é que tu dizes isto na linguagem de hoje, da forma como nós hoje vivemos, não é? Portanto, se nós hoje temos carros, não vamos andar de carroça, não é? Sim. E às vezes na arte tendemos a isso. Portanto, a produção do passado é que é boa, a forma de fazer do passado é que é boa. Mas se nós formos ver os testemunhos da Igreja na produção artística, a arte românica e a forma de representar a escultura, por exemplo, no período românico, foi escandaloso, não é? Porque aquilo que se fazia, portanto, aquela arte bizantina, de estilo bizantino, isso é que era o bom, não é? Portanto, isso é que era o ideal. Quando se introduz o românico, para nós hoje é antiquíssimo, foi uma revolução e ninguém gostava, e de gente que não queria que a sua igreja fosse atualizada àquele período. Hoje, se a gente for mexer numa igreja românica, ai Jesus, não é? Portanto, cai-nos logo a DGPC em cima. Assim como Jesus teve uma representação iconográfica muito grande, a Sagrada Família também, Jesus, Maria e José. Fala-nos dessa representação. Sim, a Sagrada Família é também um tema muito popular na história da arte, principalmente na pintura, mas também há representações escultóricas da Sagrada Família, nomeadamente na Fuga para o Egito, em que aparecem os três personagens. É daí que vem o São José das Botas, aquele São José que calça umas botinhas, sim. Às vezes tem assim o vestido e o manto arregaçado para se ver bem as botinhas. O menino Jesus, que também vai a caminhar com os braços levantados. Às vezes, quando as esculturas são separadas e alguma peça ou outra desaparece, às vezes aparece assim o menino Jesus com os braços no ar e a gente pergunta porquê que o menino Jesus tem o braço no ar. É porque ele fazia parte de um conjunto escultórico, falta-lhe o José e a Virgem Maria. Portanto, depois o encontro e a perda do menino Jesus também é muito representado. E depois a infância de Jesus passada em Nazaré. Também há representações imensas sobre esse episódio da vida de Nosso Senhor. A promoção da família e a necessidade da Igreja defender os valores da família vai buscar precisamente esse tema. E ao longo da história da Igreja, a arte é usada também assim, para aquilo que a Igreja quer dizer, aquilo que a Igreja quer defender, aquilo que a Igreja quer ensinar, aquilo que é mais premente naquele momento, a Igreja usa a arte para isso mesmo, não é? Aconteceu na Contra-Reforma, não é? Sim. Com a figura da Virgem Maria, com a Eucaristia, não é? Portanto, a construção daqueles tronos imensos que nós gostamos muito de ver nas igrejas, antes da Contra-Reforma não existia. Portanto, aquilo é para glorificar a Eucaristia, portanto, e introduz-se na Igreja, na sua estrutura, na sua arquitetura, na sua decoração, elementos para dizer, para defender aquilo que nós queremos. E depois a própria figura da Virgem Maria, que também é incontornável na história da Igreja, principalmente no Renascimento, portanto é uma figura. Depois a figura da mulher é também muito desafiante para os artistas e é usada pelos artistas também para mostrar a sua maestria, não é? Portanto, nas decorações, os brincos, as pérolas, as joias, os tecidos. Portanto, a figura da mulher oferece muitos desafios aos artistas. Portanto, e essa escolha da figura da Virgem Maria não é apenas só por uma questão de fé, mas também por aquilo que artisticamente, não é, profissionalmente, o pintor ou o escultor pode usar como desafio a si mesmo.
Pois é, já chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Acredito que só com esta primeira parte, a partir de agora, quando entrar numa igreja, já vai ter outro olhar e outra abertura de coração. Fique connosco para a segunda parte. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Assim que agora acedeu à internet ou ligou a sua televisão, é com muita alegria que o recebemos e o nosso tema de hoje é arte sacra. E para isso temos aqui o Sr. Padre Casimiro Simão Henriques, que é sacerdote da Diocese de Setúbal e diretor da Comissão Diocesana de Arte Sacra desde 2010. E estamos aqui então a falar sobre a arte sacra, que tem tanto para nos dizer e temos tanto que aprender sobre ela. Ao longo dos séculos, em que se baseiam os artistas para pintar as iconografias? Muitas das vezes naquilo que o encomendante deseja. E é bom que assim seja. Sim. Não é? Portanto, é importante que quem faz a nota de encomenda, não é? Diga ao artista o que é que pretende, qual é a mensagem que aquela pintura ou que aquela escultura tem que transmitir, uma imagem que toda a gente, ou que a maior parte conhece, o David Miguel Ângelo, não é? David Miguel Ângelo, em que está representado, não é? Portanto, naquele momento de tensão em que tem a pedra agarrada ao corpo, em que a funda está ali preparada para meter a pedra e lançar a funda. Aquela escultura nasce para mostrar o poder da cidade de Florença e do seu duque, do seu governante, para que a cidade de Florença se imponha, através daquela figura, a todas as outras. Quando a gente vê aquela representação, e alguém nos diz, este é o David, portanto é David no momento de atirar a pedra ao Golias. Portanto, tudo isto está atrás, não é? Se a gente não souber a história do encomendante, o que é que a gente vê? Vê uma escultura, vê aquele momento de tensão, aprecia a beleza e a técnica daquela escultura, mas depois há muita parte que nos falta, não é? E que nos ajuda a entender. Portanto, em primeiro lugar, o encomendante tem que saber bem aquilo que quer e depois a seguir o artista vai se inspirar nas mais diferentes, portanto na sua história, não é? Nas mais diferentes fontes que ele tem acesso para produzir. Se for um artista em que o seu encomendante é uma paróquia, uma igreja, um convento, uma ordem religiosa, obviamente que se um tema é religioso, em que o seu fundamento, a sua base é a Sagrada Escritura, pois ele tem que ir lá, a Sagrada Escritura, estudá-la. Depois é importante que o encomendante também ajude o artista a chegar lá, principalmente se o artista está fora da esfera da igreja, não é? Portanto, para produzir arte cristã não precisa ser obrigatoriamente um artista praticante, se for melhor, não é? Porque essa base da fé também já lá está e consegue-se expressar mais e melhor. Mas não é obrigatório que assim seja. E, por outro lado, se assim não for, naquilo que é o diálogo, o nosso diálogo, eu ajudo-te a chegar lá, há uma evangelização a acontecer, não é? Há uma catequização daquela pessoa e isso é importante, é bom. Em que momento da história da arte sacra os santos também começaram a ser representados? Desde sempre, não é? Portanto, em primeiro lugar os mártires, não é? E isso nas catacumbas aparece, não é? Portanto, em primeiro lugar, pequeninos símbolos iconográficos que ajudavam a perceber, a catequizar o peixe, não é? A âncora, mas como já disse, a figura do bom pastor, a figura da Virgem Maria com o menino. Portanto, tudo isso vai aparecendo. Depois, a seguir, aquilo que é o testemunho daquela pessoa para a vida da igreja, não é? Para aquela comunidade. Portanto, os mártires começam a ser representados. Depois, as figuras dos apóstolos, na arte bizantina, nas igrejas de Bizantina, em Ravenna, por exemplo, não é? Vemos aquelas procissões dos apóstolos, não é? À volta de Jesus, Jesus o bom pastor, com os apóstolos à volta, Jesus a fonte da água viva, com os 12 cordeirinhos, que também é a representação dos apóstolos, portanto, os apóstolos. Depois um elemento
também muito usado pela arte, que são os 4 evangelistas, não é? Esses 4 personagens com as figuras, com a remissão àquilo que são as figuras do Apocalipse, não é? Portanto, ali misturam-se 2 coisas, portanto, as figuras apocalípticas, os 4 seres viventes com os 4 evangelistas, e depois a seguir, santos, não é? As ordens, desde cedo, não é? Promovem através da arte os seus fundadores, e aquilo que é a inspiração que preside àquela ordem, não é? Portanto, os dominicanos, os franciscanos, os dominicanos com o rosário, por exemplo, não é? Portanto, as dezenas de pinturas que aparece Nossa Senhora a oferecer o rosário a São Domingos. Isto é a autoridade, não é? Que aquele santo tem para difundir aquela devoção, não é? Portanto, ou então a Nossa Senhora do Carmo, com Nossa Senhora a entregar o escapulário, a mesma coisa, não é? Portanto, os carmelitas, quando difundem a devoção do escapulário, difundem com a autoridade da Virgem Santa Maria. Ou então as Virgens do Leite, em que estão a amamentar, por exemplo, São Bernardo de Claraval. Portanto, isto é para dizer que a doutrina que sai da boca de São Bernardo não é dele, mas que é alimentada pela Virgem Santa Maria. Isto acontece também com os dominicanos, com São Tomás de Aquino, não é? Em que as estrelas das suas vestes vêm do próprio manto da Virgem Santa Maria. Portanto, os santos também entram nesta dinâmica, não é? São representados através desta dinâmica, ora para defender um princípio teológico ou de fé, ora nas ordens religiosas para defender a pregação daquela ordem. Há aqui uma questão também muito política. Sim. Política em que ponto? Precisamente porque se eu tenho uma ordem, não é? E ali há outra ordem. Vamos imaginar os franciscanos e os dominicanos, não é? Portanto, são praticamente os 2 contemporâneos, as ordens começam, não é? E um tem que se impor ao outro, não é? Portanto, eu não posso ficar para trás, não é? Portanto, aquela ordem já tem muito mais missões do que eu, já tem muito mais igrejas do que eu, portanto, eu também tenho que defender a minha ordem, portanto, isto também se faz através da arte. Isso é muito interessante, a gente olhar, se estamos num espaço, perceber o que é que aquele espaço também é. Não é? Qual foi a importância daquele espaço para aquela cidade, para aquele lugar, não é? A gente não pode olhar, porque tu olhas para uma cidade, não é? E vês uma igreja em determinada posição, e aquela igreja foi construída por aquela ordem, mesmo que hoje já não esteja lá a ordem, não é? E depois a seguir, o oposto à cidade tem a outra ordem, e a gente diz, isto tem uma razão de ser, não é? Porque é que isto estão aqui, portanto, se em um determinado lugar estão lá os franciscanos e os dominicanos, a gente sabe que houve ali uma tensão entre as 2 ordens. Isso é muito interessante, porque diz também da história da própria Igreja, não é? Portanto, e aquilo que a Igreja tinha que defender naquele lugar, naquela terra. Há outras que não é? Portanto, em que chega ali a ordem dos carmelitas e pronto, e não houve mais nada, e de facto ali é um centro de difusão de espiritualidade daquela ordem, mas atrás disto, não é? Também há... porque é que o rei, não é, escolhe determinada ordem para ir para aquela cidade, porque é que é preterida a outra. Tudo isto também tem... A fé também tem muito política. Acha que todo bom cristão deveria saber um bocadinho sobre a arte sacra para entender melhor até a própria doutrina da Igreja? Sim. Devíamos, em primeiro lugar, uma preocupação própria, não é? Portanto, individual. Nós devíamos de querer aprender a ler a arte, porque uma das coisas que eu ouço muitas vezes, não é? E que nós na Comissão ouvimos, a arte moderna a gente não entende, por isso não gosta. A arte antiga a gente entende e então a gente gosta. Mas isto não corresponde à verdade. Porque muitas das vezes a gente também não sabe ler a arte antiga. Mas como vemos uma figura, não é, de uma mulher com 2 meninos, a gente diz, muito bem, isto é a Nossa Senhora com São João e Jesus, e pronto, e a gente consegue ler. Mas há muitas coisas que lá estão naquele quadro que a gente não consegue perceber, não é? As árvores, as flores, os animais, e tudo isso tem uma mensagem, não é? Se a gente vê uma escultura, não é, de uma mulher que usa coroa e que tem um cãozinho aos pés, a gente diz, bem, isto é uma rainha, não é? E está aqui o túmulo da rainha. Mas porquê é que ela tem um cão aos pés? Se nós não fizermos esta pergunta, não sabemos responder, não é? E não sabemos ler. A gente viu, de facto, um túmulo, viu uma mulher, mas não sabe o que é o cão, não sabe o que é o leão, não sabe o que é o galo, não sabe o que é o burro. E tudo isto
tem uma mensagem atrás. E é por aqui a gente percebe que, afinal de contas, não é assim tão fácil ler a arte do passado. Pelo contrário, porque cada flor representa uma coisa, cada árvore representa uma coisa. Até as cores têm representações e querem dizer alguma coisa. A gente vê uma mulher vestida de vermelho com um manto azul, a gente diz, é Nossa Senhora, mas porquê que ela está vestida com um vestido vermelho e com um manto azul? E a partir de quando é que isso foi representado? E porquê? Qual é a razão? Todos estes porquês, todas estas interrogações foram feitas, não é? Portanto, e a gente sabe ler, sabe ver. Eu olho para esta escultura, está ali escrito Rita Amada de Jesus, não é? Mas se a gente apagar aquela inscrição, como é que a gente sabe? Portanto, e muitas das vezes a gente põe uma escultura, depois as pessoas dizem, Senhor Padre, tem que escrever, senão a gente não sabe quem é. E eu às vezes digo, não, tem que aprender a ler a iconografia para saber quem é. Exatamente como a gente tem que aprender a ler uma pauta de música, né, para saber o que é que lá está, tem que aprender a ler as letras para saber o que é que lá está. A arte também é a mesma coisa. Temos que aprender a ler a arte para compreender. Daí importante, o tema do nosso programa é arte e património sacro, ver, ler e compreender. Isso. Fala-nos destes três verbos. Aprender a ver, não é? Aprender a ver, contemplar, parar. Há pouquinho estávamos a falar, não é, do tempo que demora a visitar um museu. Um museu não é para a gente entrar na porta de entrada e passar de uma hora estarmos na rua. Sim. Não dá, não é? Mas se eu entrar num museu e digo que tenho uma hora, portanto, e vou ver aquele quadro, não é? E passo uma hora a ver aquele quadro, eu estou a ver, não é? E é importante este parar, ver, para depois a seguir começar a ler. Porque é que a figura está naquela posição? Porque é que está na outra posição? De onde é que vem o raio de luz? Há personagens de costas para nós? Não há. As cores que lá estão, como é que eles se dispõem? Se há pontos de fuga, se não há pontos de fuga. Portanto, primeiro ver o que é que lá está. Se aquela construção é uma construção antiga, se é moderna, se é uma ruína, se não é uma ruína. Pronto, por aí fora. Portanto, ver. Depois a seguir começar a ler. E a ler é aquela cor deve significar isto, aquela árvore deve significar isto. Por isso é que aquela personagem está ali perto, a outra está mais longe. Se tem um cachorrinho, é sinal de fidelidade, não é? O cachorro, o cão é sinal de fidelidade, por isso é que está lá. O leão é sinal de força, por isso é que está lá. O vermelho é símbolo da encarnação, o azul é símbolo do céu, do universo, da esfera celeste. As estrelas são sinal de sabedoria. Portanto, começar a ler. E depois eu estou a dizer, isto só pode ser um São Tomás de Aquino, porque se tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, então só pode ser. Portanto, dada a história, se nós vemos uma Nossa Senhora com rosas, não é? E há ali umas figurinhas, uns monjos, eu até posso não saber como é que é o hábito dominicano, não é? Mas Nossa Senhora tem rosas, portanto há gente ali à volta e eu digo, isto é Nossa Senhora do Rosário. E estes personagens só podem ser dominicanos, portanto não há outra solução. Portanto, e a mesma coisa, se for a Nossa Senhora dos Anjos para os franciscanos, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para os redentoristas e por aí fora. Portanto é preciso estes passos, porque se eu vejo, não é? Mas depois a seguir não consigo ler, não é? Então também vou ver, não é? E até posso dizer, que quadro tão lindo, tão bonito, mas 80% do quadro escapou-te. E isto também é válido para a arte contemporânea, não é? Portanto, é preciso, há pouquinho estávamos a falar de João Sousa Araújo. A arte do João obriga-nos a parar, porque muitas das vezes a informação é tanta, não é? Que se tu não paras e não te detens, não é? Se tu não falas, não entras em diálogo com aquele quadro, ele vai se ocultar. É verdade. Não é? E tu não vais conseguir chegar lá. E isto vale para todas as épocas da arte. Tu vais a uma igreja em Ravenna, não é? Portanto, tens aqueles mosaicos todos. Mas se tu não parares, se não ficares ali a ler, tu vês uma fontezinha e vês cordeirinhos. Olha, cordeirinhos a beber na fonte. Mas não é isso, aquilo. Não é? Aquilo é Cristo, que é água viva, não é? E os apóstolos bebem desta água para depois difundir essa mesma água, essa mesma doutrina por toda a igreja. Se tu não paras para ler, para depois compreenderes, não é? Não consegues chegar lá.
existe a mensagem por trás da Sim, arte. sim. E essa mensagem, conforme já dissemos, é muito variada, porque tem uma mensagem política, muitas das vezes, tem uma mensagem catequética, tem uma mensagem espiritual, tem uma mensagem de defesa da fé em alguns períodos da Igreja. Porque é que naquele lugar está uma última ceia pintada? Porque é que na capela do Vaticano, não é? Na Capela Sistina, está o juízo universal lá na parede do fundo e não foi pintado uma última ceia? Há um propósito, não é? As coisas não são à toa, não é? Sim. Portanto, é para ali acentuar o poder do Papa, não é? Como a figura de Cristo, não é? Portanto, o sucessor de Pedro. Portanto, e naquela variedade de personagens, etc., há ali uma mensagem, volto a repetir, política, não é? Catequética, bíblica, obviamente, e também daquilo que é o poder do Papa no meio de uma Europa, não é? De uma sociedade que está em alvoroço, ao tempo, não é? Agora Sim. também estamos, não é? Portanto, e esta mensagem tem que ser passada, não é? Portanto, e é passada e é preciso a gente perceber. Que curiosidades considera interessantes dentro da arte sacra para falarmos delas ao público? Olha, Muitas, não é? muitas. Mas, em primeiro lugar, não é, o modo de representar Cristo, não é? Portanto, a variedade que falávamos logo no início, a variedade de representações, a mensagem que está por trás disto. Quando fazemos cursos de arte, a gente começa logo por aí, portanto, e dizer que não é inocente nós representarmos um Cristo Pantocrator ou então um Cristo Bom Pastor. Nestes temas também ajudar-nos a perceber que muitas das vezes os temas não são originais nossos, não é? Como o Cristo Bom Pastor. Nós achamos que aquele tema é intrinsecamente cristão e que nunca foi usado por mais ninguém. Não é verdade. Porque se a gente vai à arte clássica, encontramos lá o Moscóforo, não é? Portanto, que é um personagem com um boi às costas, precisamente como Cristo aparece com a ovelha. Portanto, há aqui uma atualização daquela mensagem. A Igreja percebe. Aquela imagem pagã é excelente para nós transmitirmos esta ideia acerca de Cristo. Então a gente vai lá buscar e catequiza esta imagem. Ou então o anel do Tutankhamon, que há aí nas imagens a passar, em que aparece lá, não é? Portanto, Tutankhamon, o Deus do universo, o Rei do universo. E a Igreja olha para isto, não é? Ou o Imperador Leôncio, que também tem a mesma coisa, e a Igreja diz, isto é uma excelente ideia para nós aplicarmos a Jesus Cristo, porque o verdadeiro Rei do universo não é o faraó do Egito, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitas das vezes, até as nossas ideias teológicas até vêm por via pagã. E isso é muito interessante. Portanto, estes temas. Depois, a figura da Virgem Santa Maria. Nossa Senhora foi representada de muitas formas, não é? Depois, a seguir, o sogro do Velázquez, o Francisco Pacheco, diz que, a partir de agora, Nossa Senhora tem que ser representada sempre da mesma forma para nós sabermos quem é ela. Portanto, o vestido púrpura e o manto azul, que é o manto celeste, porque ela é a Senhora do Céu, é a Senhora da Eternidade, não é? Sim. A Mãe de Deus. Portanto, isto como... E depois, a seguir, gostaria que os santos patronos de cada comunidade, não é? Também ganhassem importância, não é? As pessoas soubessem dizer acerca do seu santo patrono, da sua... se a minha comunidade, que é de São Sebastião, não sabe dizer porque é que a iconografia de São Sebastião é assim, falar da sua história, perde-se muita coisa, não é? Sim. Fala-nos da importância de representar iconograficamente os fundadores das comunidades. É a história. Se uma igreja para uma comunidade, não é? Portanto, é a sua história, é a sua herança, então os fundadores para aquela comunidade é também a sua maior herança, não é? Se a comunidade de Canção Nova não cria uma iconografia própria de Monsenhor Jonas, e se essa iconografia não é levada a todos os cantos para toda a gente saber iconograficamente que aquele personagem que aquela escultura, que aquela pintura é o Monsenhor Jonas, também a comunidade falhou,
não é? Porque o seu fundador é como uma casa, não é? Que tem a primeira pedra, numa ordem religiosa, numa comunidade, o seu fundador é a primeira pedra, não é? Que pode ser declarado santo ou não ser declarado santo, isso não importa, isso para a história da arte não importa. O que importa é a mensagem que aquela figura leva consigo e leva em si. Se nós fazemos conferências acerca da doutrina de Monsenhor Jonas, se a gente faz eventos acerca das catequeses ou das homilias de Monsenhor Jonas, então a arte também tem essa função de levar longe aquela mensagem. Depois, por outro lado, a arte ganha à palavra e à celebração visual, porque a arte é permanente. Não é? Esta escultura está sempre aqui, ela não sai. Portanto, ela está sempre a ser vista, ela está permanentemente a ser vista. Não é? A mensagem de Fátima, não é? Nós não estamos sempre a escutá-la, mas a escultura de Nossa Senhora de Fátima naquela capelinha está sempre a ser vista. Não é? Portanto, e ela representa uma mensagem. Portanto, se efetivamente nós soubermos promover uma imagem, não é? Como a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela por si só fala. É verdade, é verdade. Padre Casimiro, infelizmente o nosso programa está a chegar ao fim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Então, em primeiro lugar, amar as vossas igrejas. Eu sou da história da arte, não é? Portanto, tenho que vender o meu peixe. Amar as vossas igrejas como espaços agradáveis, bonitos para se estar, primar pela limpeza. Depois, os restauros são muito importantes. Às vezes custa-me que se diga que é dinheiro que poderia ser dado aos pobres. Eu penso que tudo tem espaço e tudo tem lugar. O dinheiro dos pobres não é para os restauros e o dinheiro dos restauros não é para os pobres. Portanto, defender o nosso património, preservar o nosso património, porque ele foi-nos deixado com muito sacrifício. E por isso preservar é respeitar os nossos antepassados, que nós não conhecemos, às vezes nem sabemos sequer os seus nomes, mas é respeitá-los, é amá-los. E amamos através das coisas que eles nos deixaram. E pronto, amar os nossos templos, amar a nossa arte, preservá-la, para nós deixarmos em herança aos nossos sucessores. Não para deixarmos um tesouro, mas para deixarmos um testemunho de fé. E acima de tudo a arte é isso, são testemunhos excelentes de fé. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa e que nós ficamos com isto, que eu acho que o Padre disse muito bem, a arte é um testemunho de fé. Então, quando nós formos às nossas igrejas ou visitar alguma, que nós tenhamos essa noção. Aqui estão testemunhos de fé, que nos levam para Deus. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.